Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre os próximos vídeos dessa bonequinha aqui. Quem tá acompanhando aí a série que eu tô postando, mostrando como que eu fiz os detalhezinhos dessa boneca, os rostinhos, os encaixes, o olhinho e tudo mais, deve imaginar que essa boneca está pronta, até porque ela tem aparecido nas transições de vídeo, ou seja, ela já está pronta, já está sendo usada, né? Então, os vídeos dessa boneca já estão gravados há muito tempo, há alguns meses já, e eles já estão editados também. Porém, tem alguns vídeos que eu acho que são bem legais, que tem dicas bem interessantes, que eu não vou postar por agora. Como tá tendo pouca visualização, esses vídeos que eu acho que são bem interessantes, eu vou deixar eles mais adiante, quando eu tiver mais pessoas assistindo. E os próximos vídeos eu vou voltar a postar daquela série de editando vídeos antigos, com algumas outras técnicas que eu gosto bastante, apesar de já serem vídeos que foram feitos há algum tempo, aí 1 ano, 2 ou mais. No vídeo de hoje eu vou dar um giro pelo meu ateliê e eu vou mostrar algumas coisas que eu tô fazendo, que estão em processo, meio que um vlog assim do que eu tô fazendo ultimamente. Começando então por essa casinha aqui, ela é de um presépio. Eu fiz com papelão, pintura com tinta guache. Os riscos mais escuros eu fiz com caneta nanquim. Inclusive, com aquelas canetas nanquins que eu fiz, vai ter o vídeo na descrição sobre elas. Mas a parte mais legal é que eu fiz esse marrom, e é um marrom que eu achei bem bonito. E eu sempre tive muita dificuldade de fazer marrom com tinta guache. E eu descobri uma forma de fazer um marrom que fique bem bonito e bem rápido, que pra mim é uma super novidade, pode ser que seja óbvio para um monte de gente, mas eu sempre fazia marrom misturando essas três cores aqui. Porque nas minhas tinta guache eu tenho as cores primárias, o preto e o branco. São só essas que eu tenho. E daí com as misturas eu consigo as cores que eu quero. Até porque eu não uso tanto também. Só que eu ficava sofrendo um monte de tempo para achar a mistura ideal. E geralmente não ficava um marrom muito bonito. O fato de usar magenta no lugar do vermelho já ajudava bastante. Mas ainda assim era difícil conseguir o tom de marrom que eu queria. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse marrom. Mas vou fazer um pouquinho mais escuro, porque eu quero fazer ele para fazer umas sombras aqui na casinha. Nessa mistura aqui, a gente vai usar essas três cores aqui. A medida não tem muita medida, tá? Então, primeiro eu vou colocar o amarelo. O amarelo tem que ter mais do que qualquer outra cor. Eu vou colocar o magenta. Eu não sei calcular a medida que eu tô usando, mas o magenta é um pouquinho menos do que o amarelo. O magenta, ele pega bastante a cor. E eu vou colocar um pinguinho de preto. Só que o preto tem que ser minusculamente minúsculo. E daí agora é só mexer. E pronto, temos o nosso marrom. Eu vou testar ele aqui numa folha para ver que cor que ficou. Ele ficou um marrom bem legal. Claro que tem que passar umas camadas aí para ele ficar com uma cor melhor. Porque a tinta guache ela é meio transparentinha. Ficou um marrom bonito. Geralmente eu não conseguia fazer essa cor de marrom tão rápido e tão fácil. Nesse caso aqui eu quero que ele fique um pouquinho mais escuro. Que eu quero fazer a sombra, né, dessa casinha. E é isto. Assim eu consegui fazer um marrom em menos de 1 minuto e ficou um marrom super bonito que eu levava muitas vezes horas pra fazer quando eu misturava com o azul junto. Eu vou mostrar aqui o que eu vou fazer com esse marrom, que é fazer algumas sombras onde eu acho que vai ficar mais interessante. Tipo nessa parte interna. Essa casinha aqui, ela é aquela casinha do presépio. Eu recebi uma encomenda de um presépio, eu nunca tinha feito antes. Então eu fui pesquisar alguns vídeos na internet sobre presépio, porque eu nunca tinha feito um, não tinha muita ideia assim de como que ia ficar legal fazer. Eu achei um vídeo bem legal que me ajudou a fazer os personagens. Não ficaram parecidos com o do vídeo, porque eu usei como inspiração, né, não como cópia. Então eu fiz do meu jeito, mas me elucidou bastante coisa, então eu vou deixar em algum lugar aí o vídeo dessa pessoa. Daí aqui por dentro eu quero fazer uma sombra, mas daí mais de leve. A tinta guache não é uma tinta que tenha muita cobertura, então dá pra fazer tipo uma sombra assim, eu espero que dê pra fazer, né, na teoria dá pra fazer. Eu vou passando e eu vou puxando assim pra baixo. O que pode acontecer é misturar a primeira tinta, a tinta de baixo, né, com essa daqui. Mas como eu fiz os detalhes usando o nanquim não vai se misturar. Ah, eu gostei de como ficou. Agora tá parecendo um brilho, assim. Mas eu gostei de como ficou com ela mais escura, assim. Vou fazer mais pra baixo em alguns detalhes. Talvez eu exagerei um pouco. Aqui embaixo eu vou colocar um pouquinho também. Dos lados. E a parte de fora, eu não sei se eu deveria colocar, mas como eu manchei sem querer aqui, eu acho que ia ser interessante colocar em alguns pontos. Eu vou passar mais assim nas extremidades e aqui nos vãozinhos, entre uma madeira e outra, como se fosse.
E aqui onde tem os nozinhos da madeira que eu desenhei, também vou passar um pouquinho mais. E eu falei que eu tava fazendo essa casinha para um presépio, mas eu não mostrei os personagens do presépio. Então nós temos o José, a Maria, e nós temos o pequeno Jesus também aqui. Então eu fiz a manjedourinha aqui. Eu coloquei isso daqui como se fosse uma palha. Eu tenho que fechar aqui a parte de trás dele, porque eu fiz ela abertinha, né? Não coloquei isopor nem nada. Como eu nunca tinha feito um presépio antes, eu me dediquei bastante para fazer. Eu faço muito mais bonecas articuladas, né? Esculturas que são articuladas. Nesse caso aqui, como eles são fixos e tem tecido, tudo mais, é uma coisa que eu assim, eu já fiz, mas não é uma coisa que eu costumo fazer. Então eu gostei bastante do resultado, eu achei que ficou muito bonito assim. E daí esse daqui vai ser o chão do presépio, como se fosse palha também. Ele é um presépio resumido, né? Ele não tem os 3 reis magos, ele não vai ter os animaizinhos, ele é bem simplificado, mas os animaizinhos também é fácil de encontrar de gesso e geralmente eles são bem bonitinhos também, então é fácil de resolver isso. Quis fazer uma versão miniaturizada também, né? Então eles menorzinhos. A cabeça é exatamente do mesmo tamanho. A cabeça ela tem o mesmo tamanho dos que são maiores, até porque eu usei o mesmo molde, que é este daqui inclusive. Eu mostrei como que eu fiz esse molde, ele é bem caseirão. Eu fiz com silicone de vedação e maisena. Eu vou colocar aqui um cardzinho para esse vídeo aqui em que eu faço esse molde. Mas agora eu queria a opinião de mais gente. Qual que vocês acharam mais bonitinho? A versão com eles em tamanho proporcional, né? Um tamanho maior. Ou as versões em miniatura, que tem a cabeça do mesmo tamanho que os maiores, mas um corpinho reduzido. Qual que vocês acharam mais bonitinho? Me digam aí nos comentários que eu estou curiosa para saber. Eu vou juntar a casinha nessa parte aqui de baixo. Então eu já risquei com uma caneta onde que eu vou colocar. Eu vou passar cola instantânea. Daí eu vou colocar o biscuit em cima de onde eu passei a cola instantânea. Eu vou passar de novo a cola aqui em cima. Mas aí pode ser bem pouquinho, não precisa ser muita não. Daí eu vou colocar a casinha aqui em cima. Daí eu vou pressionar bem pra ela ficar bem pra baixo. E ela ficou assim. Então eu vou pegar um palitinho, pode ser palitinho ou qualquer coisa assim. E eu vou ir puxando como se fosse parte da graminha ali, né? Se eu achar que tá muito feio, depois eu posso colocar uma outra camada aí. Ah, esse palitinho tá péssimo. O ideal é que fosse alguma coisa mais curvada, só que eu não quero usar as minhas ferramentas, porque eu sei que se elas entram em contato com a cola instantânea, elas ficam ruins. Agora eu fiz 2 cobrinhas novas, então eu peguei um pouquinho de cola, coloquei aqui no potinho. E daí sim eu vou passar nessa parte interna. Daí com cola, daí sim eu posso usar uma ferramenta das que eu tô acostumada. Então eu vou colocar essa cobrinha aqui dentro. Coloquei assim. E daí eu vim com essa ferramenta, que é a mesma que eu fiz aqui, só que provavelmente eu não vou conseguir fazer tão bonito pelo ângulo que tá e tudo mais. Mas eu só vou puxar assim pra dar essa ideia aí de palha e ficar razoável, né? Pra não ficar tão feio também o acabamento. Eu posso dar uma pressionada antes de começar, assim. E daí depois eu começo a fazer. Esse biscoito parece que tá meio seco já, não tá tão legal assim o resultado. Não sei se vai dar pra ver muito bem e também não sei, eu nunca fiz essa parte aqui interna antes. Então pode ser que fique feio também, né? Mas só pra mostrar aí como é que eu tô fazendo. Só pra meio que juntar isso daqui no cenário, né? Porque ele... Parece que essa casinha faz parte do cenário. Senão ela fica muito solta. E o ângulo pra fazer isso daqui é péssimo também. E eu vou fazer agora a mesma coisa, só que atrás. Passar a cola. Devo colocar aqui ao redor. Pressionar primeiro, né? Pra ele entender que ele é o lugar dele agora. Da massinha, né? Massinha entender que é o lugar dela. E eu vou vir com a ferramenta, dando um formato menos ridículo pro que tá. Pronto, agora parece pelo menos que faz um pouco aí parte desse cenário, né? Que é a casinha e aqui a pintura. Eu vou usar aquarela para pintura, mais especificamente essa cor aqui, que eu tenho que cuidar porque é a cor que eu mais tenho usado. Eu tenho medo de terminá-la muito antes das outras e ficar faltando, porque eu uso muito essa cor aqui, eu gosto bastante dela. E daí eu vou dar uma passada assim por cima. Nas outras vezes que eu fiz a palha, eu esperei secar o biscuit pra fazer a pintura. Secar assim minimamente, né? Quero ver meio logo se vai ficar bom. Mas eu acho que vai, eu acho que vai ficar bem coerente assim com o restante. Infelizmente eu sou um pouco burra, então eu acabei esquecendo, achei que eu tinha filmado.
E daí, como tinha sobrado um pouquinho de tinta aqui no potinho, eu resolvi pintar o telhado. O telhado eu fiz ele usando tinta guache amarela com um pouquinho do marrom, o mesmo marrom que eu fiz a casa, né? Tipo, o resto do marrom, no potinho sujo do marrom, basicamente. E os detalhezinhos, esses risquinhos que tem aqui, eu fiz com aquelas canetinhas nanquins caseiras. E eu vou passar isso daqui só no telhado, porque ele vai estar um brilho, assim. Eu não quero que toda a cabaninha ali tenha um brilho. Eu quero que só o telhado tenha. Então eu vou passar só no telhado pra aproveitar mesmo também esse restinho de cola, porque senão vai acabar secando aí no potinho também e eu não ia usar pra nada. E é isso, pessoal. Essa daqui é, então, a casinha do presépio, agora com os detalhezinhos aqui ao redor, para que fique mais bonitinho. Com o telhado, ele não vai ficar tão brilhoso assim, vai dar um brilho, mas ainda a cola tem que secar, né? E daí aqui, então, a gente tem Maria, José, Jesus, pequenininho, né? Recém-nascido. Então, este é o meu presépio, finalmente pronto, depois de bastante tempo. Eu levei muitas horas para fazer ele, já que é o primeiro que eu fiz também, né? E tem muito detalhe, tem tecido, tem pinturinhas. Então é isso, espero que vocês gostem, que tenham gostado de como ficou esse presépio aqui. E que vocês tenham aprendido alguma coisa aí também nesses vídeos. Uma outra coisa que eu tô fazendo são alguns testes com papietagem, então eu vou tentar transformar isso daqui em uma boneca articulada. Eu tô com muita vontade de fazer coisas com papel e testar técnicas com papel, então eu não tenho ainda pronto, não tenho nem previsão de quando eu vou mexer nisso daqui de novo, mas só pra mostrar que tá em andamento aqui também, então é um teste aí de boneca feita com papietagem. Isso aqui é um outro teste, no caso só tem a parte da frente ainda aqui, em que eu tô usando a mesma técnica do vídeo que eu vou colocar aqui no cardzinho como que eu fiz. E eu já tava esquecendo da minha última criação, que eu espero que já esteja pronta quando esse vídeo for pro ar, que ele é uma boneca que eu queria fazer estilo fashion doll, assim. Elas são essas bonecas que têm articulação mais simples, né? Eu sempre faço as bonecas totalmente articuladas, e nessa daqui eu queria tentar uma coisa mais simplesinha, em que eu pudesse, enfim, extrapolar talvez até nos detalhes dela, sem me preocupar com a parte da articulação. Então a movimentação dela seria mais ou menos essa, né? Das perninhas, os bracinhos, a cabeça, daí sim ela gira, que eu acho que é uma coisa importante, e as fashion dolls também tem isso. E o corpinho, ele vai um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, mas não é o foco dele, né? Mas ele gira um pouquinho assim, então dá pra mexer um pouquinho, mas ele não é tão articulado também. Por mais que pareça que ele é, pela forma como foi feita as articulações, ele não mexe tanto. Esse aqui foi um vídeo, então, mostrando um pouco de coisas que eu tô fazendo. E por fim, aqui o resultado da pintura da casinha com aquela tinta mais escura. Tem partes que não secou completamente, mas eu achei que ficou bem legal. Eu achei que deu um efeito bem mais bonito do que estava no começo do vídeo. Eu vou colocar até um antes e depois aqui para que vocês vejam como que estava antes e como que tá agora. E é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Lembrando então, vou dar uma pausa na série dessa boneca aqui, porque eu vou me dedicar a mostrar outras coisas pra vocês. Quando tiver um pouquinho mais de gente olhando meus vídeos, daí eu volto a postar ela pra terminar de vez, porque são coisas bem interessantes, eu realmente queria que mais gente estivesse vendo. Então é isso, pessoal. Obrigada a quem assistiu até aqui e até um próximo vídeo. Tchau!